Essa questão 129, a sua figura, ela está ilustrando como funciona um alarme que vai usar um feixe de radiação eletromagnética entre um transmissor e um receptor. Esse receptor, ele vai ser regulado pelo tempo de resposta. Esse tempo de resposta, segundo o texto, corresponde ao intervalo de tempo necessário para que o corpo do invasor atravesse completamente um feixe de 15 centímetros. Alex, não entendi muito bem o que seria esse tempo de resposta. Veja, o tempo de resposta é o tempo mínimo em que esse feixe precisa ficar interrompido para que o receptor consiga detectar a passagem de um invasor. Veja, quando você tem aqui o nosso transmissor e o nosso receptor, veja que você tem um feixe contínuo de radiação eletromagnética. Só que, quando esse invasor passa por essa região, por alguns milésimos de segundo, esse feixe vai ser interrompido. E é esse tempo mínimo que a questão quer saber, para que o detector consiga perceber, através desse tempo, que existe realmente uma pessoa querendo invadir aquele local. Então veja, o texto continua falando aqui, ó, considere que a menor porção do corpo do invasor é a sua posição de perfil, cuja espessura é de 20 centímetros. Mas por que 20 centímetros? Porque o sistema de alarme ele tem que funcionar no pior cenário possível, isto é, no caso mais difícil de se detectar. Dentro da física, em projetos de segurança, vale a regra de ouro. Se o sistema funciona na pior situação, vai funcionar em qualquer outra situação. Então, o tempo de interrupção do feixe, ele vai depender de que fatores? Da espessura do corpo do invasor e da sua velocidade. Então, no caso da espessura, se a espessura for maior, o feixe ficaria bloqueado por um tempo maior, e aí seria fácil de detectar. Mas com o menor espessura, o feixe é bloqueado por um tempo muito pequenininho, pelo menor intervalo de tempo possível. E é esse intervalo de tempo que o sensor não pode perder. Então, se o tempo de resposta ele fosse ajustado pensando em um corpo mais largo ou numa pessoa mais lenta, então o invasor, passando de perfil ou correndo, poderia atravessar o feixe sem ser detectado. Então são indicados 5 possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, que devem ser observadas para a escolha do tempo de resposta. O que a questão quer saber? Nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundos que garante a detecção de um possível invasor. Então veja que para garantir a detecção, o corpo do invasor ele precisa atravessar completamente o feixe. E isso já descarta essas duas possibilidades aqui. Ó. Por quê? Porque se ele está no movimento de subida ou se ele está no movimento de descida, o feixe vai ser interrompido pela passagem de todo o corpo desse invasor e não apenas de 20 centímetros, como fala o texto, certo? Então, o corpo todo do invasor, nesses dois casos, será usado para interromper o feixe. Então, a gente já pode descartar essas duas possibilidades. Então, para que o feixe seja totalmente interrompido durante o intervalo de tempo, o receptor precisa considerar dois fatores. Primeiro, o diâmetro do feixe, que é de quanto? Que é de 15 centímetros. E também a menor espessura do corpo, que é de 20 centímetros. Então,
Vamos entender o seguinte: se a gente considerar que esse aqui é o momento em que ele inicia a interrupção do feixe, vamos colocar como referência um pontinho aqui na mão desse cara. Esse pontinho marca o momento em que inicia a interrupção. Quando ele atravessa o feixe, o que que vai acontecer? Acabou a ultrapassagem, o feixe voltou a ser estabelecido. O pontinho está aqui, ó. Perceba que esse cara, ele vai atravessar que distância? Ele vai atravessar essa distância aqui, ó, 15 mais 20. Ele vai atravessar 35 centímetros. Então, qual é o pior caso, o caso mais difícil de se detectar? Para garantir a detecção em qualquer situação, devemos considerar o invasor o mais rápido, pois ele atravessa o feixe no menor tempo. Então, é essa situação aqui, ó, que nos interessa. Com que velocidade? Uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, como é que eu vou calcular esse tempo mínimo? Eu vou usar a formulinha da velocidade. Δs sobre Δt. Qual é a velocidade com que esse invasor está se deslocando? 5 metros por segundo. Qual é a distância que ele vai percorrer durante a interrupção dessa radiação? Ele vai percorrer uma distância de 0,35 metros. Em quanto tempo? Não sei. Então, resolvendo, multiplicando cruzado, 5t igual a 0,35. T é igual a 0,35 dividido por 5. Dividir por 5 tem aquela malandragem, né? A gente multiplica em cima e embaixo por 2, para quê? Para aparecer um 10. Dividir por 10 é muito mais fácil, né? 0,35 vezes 2 dá 0,7. 0,7 dividido por 2, isso vai dar 0,07 segundos. Mas como ele quer a resposta em milissegundos, a gente multiplica isso aqui por 1000, 1, 2, 3. Isso vai dar 70 milissegundos. Nosso gabarito, letra B.